Abra sua Bíblia, querido, lá em Provérbios, capítulo 20. E a gente vai fazer essa leitura para o nosso início, né, da nossa meditação nesta manhã. Provérbios, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso o tempo da colheita procura e não encontrará nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar com os seus olhos, dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Parece dono de garagem, né? Parece dono de garagem, parece dono que quer vender o carro. Você vai vender o carro seu, não vale nada. Aí depois ele sai vendendo o dobro do preço que ele comprou do seu. A outra abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Olha o filho pródigo. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de uma pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo. O só refletir depois de o fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustenta o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. E assim vai indo, né? Então a gente começa o nosso texto, nosso momento de panorâmico bíblico, olhando para o livro de Provérbios, né? Olhando para o livro de Provérbios, e esse título, né, de Provérbios, ele é uma coleção, né, de livros. A gente tem que entender que não é todos os provérbios que são provérbios de Salomão, né, boa parte dele é de Salomão, e tem alguns livros, né, tem alguns capítulos, alguns pensamentos que são de sábios, né? Então a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, mas é uma coletânea de pensamentos, né, como referência para a gente pensar sobre sabedoria. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que é sabedoria para você? O que é sabedoria para você? Conhecimento? Diga, Cleusa.
Tá, ok. Tá. Que mais? Que mais? Vamos ajudar. Vamos. Abra sua Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia. Vai lá em João capítulo 8. Vamos lá em João capítulo 8. João capítulo 8. A gente tem uma história aí, né? A gente tem uma história aí, capítulo 8, versículo 1 a 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Meia verdade. Porque tinha que ser o homem e a mulher. Os dois. Os fariseus estavam dando uma pegadinha no Jesus. E o Senhor, o que diz? Eles diziam isso tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam em perguntar, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus foi sábio nessa atitude? Por que, Cleusa? Por que você acha que ele foi sábio? Uma situação, né? Os caras trouxeram traz uma mulher, acusando ela de adultério, não trazem o homem que adulterou com ela, né? Não trazem o homem que adulterou com ela. Então Jesus, né, de maneira sábia, ele toma uma decisão e coloca todo mundo em xeque. Né? Ele não respondeu se ela estava certa ou errada, né, imediatamente, não disse que ela era digna de ser apedrejada. Contudo, ele faz com que as pessoas que a acusavam vejam também, né, que tanto ela quanto eles eram tão pecadores diante do Senhor. Né? E essa decisão de confrontar, né, as pessoas com o seu próprio pecado tira o peso do julgamento, né, contra outras pessoas. Isso ajuda a gente a pensar sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E o texto manifesta isso. O texto está manifestando a graça e a misericórdia. Porque no final da história, Jesus diz: se ninguém te condenou, tão menos eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Olha só que interessante. Ele não está dizendo que ela não é culpada. Ele perdoa e diz a ela: não cometa mais esse pecado. Mas por falta de provas, por falta do homem, Jesus não poderia tomar uma decisão como juiz. E ele não era o juiz, ele não foi colocado como juiz da terra. Né? Naquele instante ele não está sendo colocado como juiz das causas. Né? Então a gente vê assim, nas palavras de Jesus, na atitude de Jesus, uma sabedoria. Quem fez uma atitude parecida com essa no Velho Testamento? Salomão. Capítulo 3, né, capítulo 3, 1 Reis, você tem a história aí das duas mães, né, que estavam reivindicando o filho para elas. Então o Salomão toma uma decisão bem assim, drástica aos nossos olhos. Aí você vai lá no versículo 23 até o versículo 28, tem aí a decisão de Salomão. Então, aí no 1 Reis, capítulo 3, versículo 23 a 28, então, depois que Salomão ouviu a história, ele toma uma decisão. E então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. O rei continuou: traga-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: corta o menino que está vivo em duas partes e dê metade a uma e metade a outra.
Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então disse o rei: Entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A gente olha a história de Salomão, né? O início da história dele é bonita, porque ele assume o reinado do seu pai Davi, e a única coisa que ele pede para Deus, né? Deus foi falar com ele e falou assim: o que você quer? Você quer que eu destrua os seus inimigos? Você quer riqueza? O que você quer? Ele disse: não, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E isso agradou o coração de Deus, e ele se tornou um homem sábio. E esse é o teste. Esse aqui é o teste, né, de Salomão com respeito ao pedido que ele fez a Deus. É o primeiro impacto, é o primeiro teste que ele tem a respeito da sua sabedoria. Infelizmente, ao longo da vida dele, a gente sabe que ele acabou trazendo a idolatria para Israel, né, e fez com que houvesse, né, a divisão do reino por causa disso. Deus tirou dele, né, as 10 tribos do norte, e ele não foi tão sábio no final da sua vida, né? Ao longo da sua vida ele mostrou tolices, né, por causa dessa questão de idolatria, por causa dos casamentos, né, de acordos políticos que ele foi fazendo ao longo da sua carreira. Isso fez com que ele pudesse, infelizmente, cair no desagrado de Deus, por causa desse pecado gravíssimo que ele fez contra Deus, né? Agora a questão é, diante desses dois julgamentos que a gente tem, diante dessas duas posições, então eu pergunto: o que é sabedoria? O que é sabedoria? Uhum. Ótimo, discernimento. O Gêmeo colocou aqui a questão também de você saber lidar com as coisas. A Cleusa falou assim: a sabedoria a partir do ponto de Deus. Tudo isso são pontos positivos, são reais para nós entendermos o que é sabedoria. E o livro de Provérbios, quando você começa a lê-lo, né, você tem dois caminhos. O caminho bom e o caminho ruim. O caminho certo e o caminho errado. Todo o texto, todo o livro vai trazer esses dois caminhos para você. Ele mostra o lado positivo e o lado negativo. Mostra as pessoas ímpias, que não amam a Deus, e mostra as pessoas que amam a Deus, no sentido de justo e caminhando diante da palavra do Senhor. E nesse sentido, a gente tem que pensar que Provérbios, né, ele tem um intuito de trazer a nós discernimento para que a gente possa escolher o caminho que agrada a Deus e o caminho que não agrada a Deus. É um discernimento, sabedoria é como que nós vivemos sobre essa terra de tal forma que nós não sejamos tolos, que nós não sejamos precipitados, que nós não sejamos pessoas que vai levar a sua vida de maneira assim leviana. Então, Provérbios ele traz para nós um conhecimento da qual nós necessitamos ter esse discernimento, conhecer a vontade de Deus e saber andar no caminho de tal forma que nós não venhamos cometer equívocos, erros na nossa caminhada, nossas escolhas. Então a gente lê o capítulo 20 de Provérbios, e você tem aqui uma série de versículos que vai mostrando tudo isso. Vamos lá em Provérbios de novo. Vamos lá em Provérbios. Abre em Provérbios capítulo 1. Olha só que bacana. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para que entendas as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras, os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, você tem logo de cara, na introdução, você já tem os propósitos. Dar a você, não só conhecimento, mas saber
colocar a sua vida, as suas ações que sejam sensatas, sejam prudentes, sejam justas, de tal forma que você possa, através do seu procedimento, mostrar as virtudes de Deus na sua vida. Ok? Vamos lá então caminhar um pouquinho mais. Quem escreveu? A gente sabe que é Salomão, né? A introdução já fala isso, e também tem uma coletânea de livros. Tem uma coletânea de livros aqui, a gente sabe que tem alguns provérbios de outros sábios. Por exemplo, o provérbio 31, né? O último provérbio, você tem lá uma descrição de que existe uma outra pessoa, no capítulo 30. E o capítulo 31, olha lá, quem que escreveu? O que você tem no seu título aí, na sua Bíblia? Quem? Lemuel. Né, o capítulo 31 é o Lemuel. É um sábio também do Oriente. E também tem o capítulo 30. Quem escreveu o capítulo 30? O primeiro versículo aí, quem que escreveu? Agur. Também é outro. Se você for lá no capítulo 22, se você for lá no capítulo 22, no versículo 17, você tem na minha Bíblia tem um título aqui, não sei se na tua tem. Aqui tem 30 provérbios de sábios. Não sei se tem. Isso. Então, do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, você tem uma inserção de 30 provérbios de pessoas anônimas. Tá? Então, ele começa aí no versículo 22, aí ele vai indo até o 23, aí o 24, 25 é outro provérbio, do 26 a 27 é outro provérbio, 24 é outro provérbio, e cada provérbio desse aqui são anônimos, são distintos, são separados, não é o mesmo autor, são vários pensamentos de sábios, né, que foi feita uma coletânea. A questão é, quando foi feita essa coletânea? Quando foi montado o livro de provérbios? Tem o provérbio de Salomão que ele escreveu, a gente sabe que ele escreveu, né, é dito que ele escreveu vários provérbios, você vê aí essa questão. E no capítulo 28 de Ezequiel, quem vai no capítulo 28 de Ezequiel? Do profeta Ezequiel. Capítulo 28. Você tem a profecia do retiro. Tá? E essa profecia do retiro tem algumas inserções falando sobre provérbios. Tá? Versículo 4 diz assim, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tronos. Aí está falando sobre a questão da queda do retiro, né? Filho do homem, diga aos governantes de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus sobre a cadeira e um Deus no assento. No coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu o seu tesouro de ouros e prata, e que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou a sua riqueza e por causa delas o seu coração se eleva. E assim ela vai discorrendo sobre essa questão, esse pensamento proverbial, né, fazendo com que a gente pense sobre isso. E aí, então a gente pensa e fica pensando a respeito do Provérbios, mostrando assim, que ele traz sabedoria, e quem não anda em Provérbios pode fazer as tolices que a gente comete. E o texto de 28 de Ezequiel mostra a tolice do rei por adquirir as coisas que ele adquiriu e começou então a se gabar e a se engrandecer pelas suas conquistas. Então isso mostra a tolice do homem. Quando a gente adquire as coisas e a gente começa a a gente começa a agir com soberba, a gente começa a agir com tolice nas nossas atitudes. E assim foi com o rei Tiro. Assim foi com o rei Tiro, que adquiriu tanto poder, tanta riqueza, tanta coisa e acabou se perdendo na sua conquista. E nisso, queridos, a gente olha assim a Provérbios e a gente pensa assim, nós precisamos de sabedoria? Em que área a gente precisa de sabedoria? Tudo, né? Tudo, tudo.
Se a gente não tiver sabedoria nas nossas ações, em qualquer atividade, a gente vai ser chamado tolo em todas as coisas. Você nunca vai ser levado a sério, ou as pessoas vão te evitar, né? Por conduta, por palavras. E a gente olha o Provérbios e ele traz para nós assim a abrangência dos assuntos que Provérbios traz para a gente, ele é de abrangência quase que total. Ela abrange valor moral, valor ético, valor espiritual, conduta entre pais e filhos, conduta entre amigos, conduta em autoridades. Ele mostra a nossa conduta em todos os aspectos da sociedade. Todos os aspectos da sociedade. Fala sobre amigo. Capítulo 17, versículo 17 diz o quê? Quem encontra um amigo, o que diz lá? Quem abre 17, 17? É. Pá. Coisa linda, né? Em todo tempo ama amigo. E na angústia se faz o quê? Irmão. Né? Quando o verdadeiro amigo é aquele que estende a mão quando a gente está mais por baixo do poço. Né? Quando a gente estava lá por baixo, então a gente encontra amigo. Aí você consegue olhar para Jó. Aqueles homens eram verdadeiros amigos de Jó? Não, né? Porque eles foram lá para acusar Jó, para tentar descobrir o pecado de Jó. Então eles não eram amigos de Jó, né? Não eram amigos de Jó. Quando a gente fala amigo de Jó, a gente está se referindo a pessoas traidoras, às pessoas falsas, às pessoas que estão querendo nos acusar. Então, amigo de Jó ela faz é um sinônimo de pessoas que querem o teu mal. É pessoas que não amam de verdade de você, tá? Quando surgiu a filosofia, amados? Quando surgiu a filosofia grega? Só para a gente fazer um parâmetro aqui com Provérbios. Faz tempo. A filosofia grega ela nasceu com Tales. Né? Tales é o primeiro filósofo conhecido, é o primeiro cara que deu esse primeiro pontapé na questão de pensar sobre a vida, sobre a morte, e buscar uma razão da existência. E Tales de Mileto, então, foi o primeiro filósofo assim, que é reconhecido pela filosofia como o primeiro filósofo. Ele, então, surgiu em 625 a.C. Então, a filosofia grega, ela nasce em 625 a.C. E Salomão? E os provérbios orientais? Quando eles surgiram? Para você pensar, a filosofia chinesa, né, baseada em Confúcio, também nasceu nesse mesmo período da filosofia grega, 625 a.C. Eu estava pesquisando a filosofia asiática, né, presume-se que ela surgiu há 5.000 anos atrás. Muito mais antigo que tudo isso aqui. A filosofia egípcia, né, a filosofia ali do Oriente, também já tinha grande produção de filosofias, de ditos populares, para você mostrar, né, você regrar a tua conduta. Nós estamos falando de Salomão. Quando que surge Salomão? Quando que nasce Salomão? Mais ou menos 930 a.C. Então, os provérbios orientais, eles são ainda, né, vamos colocar assim, seria os pressupostos, seria as primeiras pegadas do ser humano, tentando trazer uma conduta para ele de maneira correta, de maneira que pudesse dar uma linha ética e moral para ele, para não fazer tolices. Então, esse pensamento já está na história humana há muito tempo. Há muito tempo. Não foi Salomão que criou os provérbios. Já existia provérbios sendo proclamados, sendo ensinados pela filosofia oriental, sendo proclamados pelas pessoas. Posteriormente, né, os filósofos gregos começaram a tomar conhecimento disso. Também tem a filosofia chinesa que começaram a buscar isso. Então você vê, o ser humano procura orientação para que a gente possa viver ter uma conduta de vida que não seja alguma coisa que possa nos trazer atrapalho ou prejuízo. Ok? Então, sabedoria tem a ver com o nosso procedimento. Como que nós agimos, como as nossas atitudes diante de decisões, ou que pensamentos nós vamos nutrir a respeito de coisas, qual o discernimento nós vai ter de acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Como que nós vamos achar o caminho correto, como a gente vai pensar sobre a coisa certa a fazer. Ok? Então, sabedoria
tem a ver com procedimento, tem a ver com ação, que mostra alguma coisa de Deus na sua vida, como foi Jesus. Os homens acusando aquela mulher, e Jesus então escreve na areia, e então diz, a quem de vocês nunca pecou? Aí todo mundo se envergonhou, que reconheceram os seus pecados. Né? Então tiveram que se retirar do lugar e não ter coragem de tacar a primeira pedra naquela mulher. Então isso mostra a sabedoria, né? Isso mostra a sabedoria de Jesus para livrar aquela mulher daquela morte iminente que estava sobre ela. Muito bem, meus queridos. Diante disso, a gente tem algumas questões importantes para falar sobre Provérbios. Provérbios, se você vê, ele tem três estilos de leitura. Ele tem três tipos que ele é escrito. Tá bom, queridos? Provérbios são discursos didáticos, ou seja, o sábio está ensinando o seu discípulo, o sábio está ensinando o seu pupilo. É como se fosse o pai ensinando o seu filho pequeno. Meu filho, ande por este caminho, porque esse caminho aqui é ruim. Quando Deus estava lá com Adão no paraíso, Deus disse para ele que ele não deveria escolher o caminho mau. O que ele disse, Tony? O que ele disse? Do bem e do mal. Olha só. Ele disse, você pode comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Mas você não coma a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus falou isso para ele? Por que Deus falou para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Mas tem um propósito. Por que ele falou isso? Não é obediência, é outra coisa. Hã? Também não. Qual foi o propósito de Deus dizer assim, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal? E Satanás vai ali para instigar ele. Fala assim, se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E a gente sabe que Adão e Eva não foram sábios porque acabaram não dando crédito à palavra de Deus, né? Mas tem um propósito. Sabe qual é o propósito, meu irmão? É que se ele não comesse do fruto do bem e do mal, ele continuaria sendo dependente de Deus e Deus orientando a ele a viver somente no caminho certo. Que a partir do momento que ele foi instigado por Satanás a ser conhecedor também do caminho do bem e do mal, ele diz, opa, por que só Deus pode saber esse caminho? Porque somente Deus pode saber esse caminho. Por que eu não posso também saber esse caminho? Essa foi a instigação de Satanás. Tornar o homem também conhecedor do caminho do bem e do mal. Independente de Deus. Ele tomar o julgamento que é certo e errado para ele. Esse é o pecado do homem. Querer independência de Deus. Querer viver a sua vida à revelia dele mesmo. Ele ser o seu próprio juiz, ele ser o próprio julgador dele. Então, Provérbios traz para nós a consciência de que, se você quer saber o caminho do certo, se você quer saber o caminho do bom, você escute o sábio falando com você. Você dê ouvidos ao sábio. E o sábio aqui é Deus. Nós estamos no mesmo patamar de Adão e Eva. Nós estamos no mesmo patamar de Adão e Eva. Se você quer ser sábio, tema a Deus. Do contrário, você vai ser como Adão, andando pelo caminho do pecado. Eu detesto o livro de Provérbios. Eu odeio o livro de Provérbios. Por quê? Porque ele me confronta, ele mostra o meu lado ruim. Ele me mostra o meu lado tolo. Ele me mostra o meu lado
totalmente humano e pecador. Isso me abomina. Isso me abomina e me assusta. Isso me assusta. Mas do contrário, eu também amo o livro de Provérbios. Por quê? Porque ele diz, o mais simples pode ser sábio. Ele não está chamando de burro, ele não está chamando de tolo. Ele está dizendo, a pessoa mais simples, ouvindo os meus ensinamentos e praticando, se torna a pessoa mais sábia sobre a terra. É um conhecimento e é uma atitude que Deus dá a nós acesso para que nós sejamos pessoas sábias sobre essa terra. Mas desde que tenhamos temor a Deus no nosso coração. Desde que nós queremos andar segundo o seu ensinamento. Não o nosso ensinamento, não os nossos pressupostos, mas o ensinamento dado pelo Senhor, pela sua palavra. A partir disso, Deus diz assim, cada um de nós pode ser sábio sobre esta terra. Que de alguma forma nós estamos refletindo a sabedoria de Deus sobre a terra. Quando você vê a promessa de Deus lá, com respeito ao Messias, o que ele diz lá? Como seria o filho da mulher? Príncipe da paz. O que mais? Quem? Conselheiro. Conselheiro. Ele seria aquele que nós podemos buscar conselho para que ele nos oriente a andar no caminho certo. Esse é um dos pressupostos do Messias, revelar a sabedoria de Deus nas suas ações, nos seus conselhos, porque ele é rei. E o rei era buscado pelas pessoas para que eles pudessem ser aconselhados pelo rei, para que eles pudessem tomar o caminho certo. Em decisões difíceis, as pessoas levavam para o rei para que o rei tomasse a decisão, porque ele é o juiz sobre a terra. Jesus é esse rei. E Deus deu a mim e a você também essa honra, a semelhança de Jesus. Que nós estamos aqui representando Ele. Nós somos representantes dEle. E as pessoas querem ouvir da gente sabedoria, não tolice. Tolice não está cheio. Eles não querem buscar conhecimento. Eles querem ouvir de nós conselhos sábios que livram as pessoas do mal, do erro, do engano, da fraude. Então a gente olha para o livro de Provérbios e eu digo assim, esse livro aqui é terrível. Esse livro é terrível, irmãos, quer ver? Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho nesse livro terrível aqui. Esse livro é terrível aqui, esse livro aqui é terrível. Quem conhece um Provérbios terrível? Quem conhece um Provérbios terrível? Nenhum? São Paulo conhece esses provérbios terríveis? Vamos lá, vamos para um provérbio terrível aqui. Vamos para um provérbio terrível. Vamos lá. Capítulo 6. Versículo 6 ao 11. Esse ensinamento aqui é terrível. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. É terrível esse versículo, esse ensinamento. Isso aqui é terrível. Mas também, pelo outro lado, é maravilhoso. Aí você vai lendo, você vai vendo só provérbios terríveis aqui, gente. Você vai ver só terrível, só coisa terrível nesse negócio aqui. É terrível, é terrível. Olha só, vamos lá. Capítulo 6 ainda. Diz assim o versículo 20. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai, não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-o sempre amarrado no seu coração, penduros no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará.
quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é a lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são um caminho da vida. Aí você olha assim, eu já ouvi esse negócio em algum lugar. Hã? Mas você vê, tem outro lugar que fala, alguém importante falou um negócio parecido com isso. Olha só, porque o mandamento é lâmpada. Salmo 119, versículo 105. E a instrução é luz. Se a instrução é luz, alguém disse para nós assim um dia, vocês são luz no mundo, assim como eu sou luz no mundo. Aí você vê sobre disciplina, você vai ler em Hebreus, capítulo 12, você diz assim, o pai disciplina a quem ama. O pai disciplina a quem ama. Então você vê que as instruções, os conhecimentos de provérbios estão por toda a Bíblia. Estão por toda a Bíblia. Por toda ela. Você vê autores do Novo Testamento usando os provérbios, que era a suma do ensinamento judaico para os filhos. Os filhos aprendiam provérbios para que eles pudessem ser sábios, para que não fossem tolos. E você começa a ler esses provérbios, eles são terríveis, irmãos. Eles são terríveis. Capítulo 8 de Provérbios. Capítulo 8 de Provérbios. Aí você vai ler, é uma exaltação à sabedoria. É uma exaltação à própria sabedoria de Deus. Aí você escuta um autor lá do Novo Testamento chamado Paulo, e nos diz assim que Jesus é a sabedoria de Deus. Como que, né, o Espírito Santo usou ele para fazer essa declaração de Jesus, mas aonde estava baseado? Aonde estava fundamentado esta verdade? Em Provérbios capítulo 8. Em Provérbios capítulo 8. Porque Jesus é a personificação, é a materialização da sabedoria de Deus entre nós. Ela se tornou carne. Ela se tornou carne. Ela se tornou apalpável. Porque as pessoas viram que todos os ensinamentos não eram teorias. Jesus andando e vivendo aqui mostrou que a sabedoria é alguma coisa palpável. Palpável. Não em ideias, mas em uma pessoa. Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser sábios, a gente tem que estar agarrado a quem? A Jesus, vai. A gente tem que estar agarrado a Jesus. Se a gente não estiver agarrado a Jesus, a gente é tolo. A gente é tolo. Seguindo, né, então, alguns salmos didáticos, ensinamentos, do capítulo 1 ao capítulo 9, capítulo 23 até o capítulo 29 e 35, capítulo 27, versículo 23 até o 27. A gente tem alguns aforismos. O que é aforismos? São breves sentenças de preceitos morais ou práticos. Tá? Então, são preceitos rápidos, pensamentos rápidos, para que você possa pensar e matutar. Né? Pensar e matutar. Tá? O que é filosofia? O que é filosofia? A arte de pensar. A arte de pensar. Você criar sistemas que façam que haja uma coerência nos seus pensamentos e ela se fecha em introdução, conteúdo e conclusão. É onde você tem o pensamento, que você tem racionalidade, você consegue formatar as coisas, você consegue produzir pensamentos. Filósofo não é aquele que tem regras, filósofo é aquele que sabe pensar. Aquele que sabe olhar a situação e tira uma conclusão de tudo aquilo e fala, isso aqui tem que ser por assim, assim e assim. Os filósofos gregos, eles eram mestres do pensamento porque eles ensinavam as pessoas a pensarem. A pensar, levar as pessoas a ter uma ideia progressiva das coisas. E as pessoas, então, elas caminhavam nesse pensamento, chegando às suas ações de maneira que pudessem ter procedimentos corretos, pudessem trazer sucesso e trazer uma consciência coletiva de tal forma que as pessoas pudessem conviver pacificamente entre si. Vamos lá. Tem enigmas? Tem enigmas. Tem enigmas.
Tem coisas, né, de significados do Antigo Testamento? Também. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 12. Quem pode ler lá 1 Samuel 10, 12? 1 Samuel 10, 12. Quem pode ler? Então se tornou um ditado, né? Por que falaram isso? Qual foi o Provérbios aí? Qual foi o provérbio que foi criado? Lê de novo aí, Jaime, por favor. Quem é o pai deles? Quem que é o pai dele? Está falando de Saul. Saul, né, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi no meio dos profetas e começou a profetizar. Aí olharam para ele e falaram assim, você é benjamita. Como que você pode ser um profeta entre nós levitas? Aí criou-se esse provérbio. Quem é esse pai? Pai de quem? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Então, essa pergunta, quem é seu pai, virou um provérbio. Quando uma pessoa está inserida dentro de um núcleo que não é natural dele, não é um meio dele. Tipo, benjamita profetizando na tribo de Levi. Peraí, quem que é o pai dele? Quem que é o pai dele? Então, por exemplo, quando Salomão pecou, Deus falou assim, eu vou tirar o reino de você. Quem que é o pai? Quem que é o servo que se tornou rei? Robão é o filho dele. Quem foi o rei das 10 tribos que foi levantado por Deus? Jeroboão. Então, fala assim, quem que é o pai de Jeroboão para ele ser rei? Se ele é um escravo. Ele era escravo de Salomão. Então, esse dito popular é colocado para pessoas que estão dentro de um núcleo que não pertence a ele. Então, as pessoas querem buscar a raiz familiar para ver de onde que esse cara vem. Ok? Então, ditos, né, desse tipo, assim, tem bastante, também tem na Bíblia toda e tem aqui em Provérbios. Vamos lá, mais um texto para a gente pensar. Alegoria, enigma. Ezequiel 17, 2. Vamos lá para um enigma. Ezequiel 17, 2. Profeta Ezequiel 17, 2. Você viu lá do capítulo 1, se você conhecer a sabedoria, se você buscar a sabedoria, né, diante do Senhor, você vai conhecer parábolas e enigmas. Por que Jesus falou com parábolas? Jesus falou com ensino através de parábolas, porque somente o sábio poderia compreendê-lo. E as pessoas mais simples, que fosse temente a Deus, compreenderia. E você vê então que o ensinamento de Provérbios vai estar em toda a Bíblia para a gente entender o caminho do Senhor. Mas assim, o livro então traz para a gente assim, essas instruções, queridos. Ela tem um caráter de instrução, mas também tem um caráter de sentença sapicial, né? Olha lá. Capítulo 10, vamos lá, capítulo 10 de Provérbios. A gente não vai ler todo ele, é só para você, né, a gente entender isso. Capítulo 10, você tem o início dessa instrução, né, Então diz assim, Provérbios Salomão, primeiro versículo. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho de vergonha. Sobre a cabeça do justo, a bênção, mas na boca dos ímpios mora a violência.
E assim vai por diante. Ensinos rápidos, de maneira que você possa ter instrução para que você possa regrar sua vida diante de situações na qual você possa mensurar as suas ações de forma que você possa prosperar na sua vida. Tá bem, queridos? Então, livros, né, ensinamentos didáticos, tem um conteúdo para te levar a uma reflexão de conduta para você viver uma vida correta, de maneira que você não venha a ser envergonhado. Terceiro tipo de livro, a gente tem aí os ditos numéricos, né, tipo numéricos. Vamos lá no capítulo 6 de novo, versículo 16 a 19. Volta lá para o 6. Olha só que bacana. Versículo 16 a 19. Você tem vários tipos de salmo assim, provérbios assim. Versículo 16, capítulo 6 diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Primeira coisa que o Senhor odeia: olhos cheios de orgulho. Segunda, língua mentirosa. Terceiro, mão que derrama sangue inocente. Quarto, coração que faz planos perversos. Quinto, pés que se apressam a fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Sétimo, que é aquilo que Deus abomina, o que semeia discórdia entre irmãos. Só, né, provérbios numéricos, você vai sempre ter essa relação. 6 coisas Deus odeia e a sétima abomina. E assim ele vai fazendo um conjunto de presságios, de ensinamentos, mostrando aquilo que odeia a Deus, aquilo que abomina a Deus. Ele vai trazendo vários tipos desse ensinamento, tá? Vai trazendo vários tipos. Você tem os numéricos, né, você tem o capítulo 6, você tem esse capítulo 6 que a gente leu, você tem no capítulo 30, versículo 7 a 9, no capítulo 30 ainda, versículo 15 a 31. Você tem vários desses exemplos de coisas numéricas, fazendo essa comparação. Tá bom, queridos? Vamos para o propósito, então. A gente já trabalhou um pouquinho sobre o propósito, falando sobre essas questões da função, né, de a gente andar de maneira correta e moldar a nossa vida. E a gente pensa assim, adianta você ter conhecimento bíblico se você não tiver prática? Na teologia a gente dá um nome bacana para isso. A gente dá o nome assim, ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é aquilo que eu aprendo da palavra de Deus. E ortopraxia é aquilo que eu pratico do conhecimento de Deus na minha vida. Se o meu conhecimento bíblico não faz com que eu seja uma nova criatura, que eu não possa, nas minhas ações, mostrar que eu sou uma nova pessoa em Cristo, então tem alguma coisa muito errada comigo. Tem uma coisa muito errada comigo. Ou eu sou muito teimoso, ou eu sou muito orgulhoso, ou, no último extremo das coisas, eu não sou nem crente. A palavra de Deus, ela traz esse confronto. Amado, não há como você ler a palavra de Deus sem ser confrontado. Não há como você ler a palavra de Deus e Deus te dá uma borrachada. Deus sempre vai dar uma borrachada na gente. Deus sempre vai dar uma pancada na gente. Por quê? A palavra dele é santa. Ele é santo. E nós somos pecadores. E toda vez que nós olharmos a palavra, toda vez que a gente lê-la, a gente vai ser confrontado com o nosso pecado. E esse confronto com o nosso pecado, é aquilo que a palavra diz assim, que ela é a espada do Espírito. É ela que é o Espírito Santo que usa a palavra para ir lá no nosso fundo do nosso coração, no fundo da nossa mente, dos nossos propósitos, e faz a separação da gente. E quando ele faz esse discernimento, ele faz a separação da gente, é onde ele trabalha a nossa santificação. Não tem como o Espírito Santo nos santificar se nós não formos pegados à palavra. Ela é a espada que confronta o nosso pecado. Ela que nos mostra o quanto nós somos pecadores. E quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para que Ele transforme a nossa vida. Então a grande questão é, o quanto eu estou tendo intimidade com essa palavra. Porque se ela que me santifica, e se eu não tenho comunhão com ela, então eu não estou vivendo em santidade. Eu estou só fazendo minha vida moral, fazer de conta que é alguma coisa que agrada a Deus.
Eu só estou tentando ser uma pessoa boa diante de Deus pelos meus méritos. Eu não estou sendo transformado. É por isso que a gente peca sempre nas mesmas coisas. Por isso que a gente erra muitas vezes nos mesmos erros. Porque se eu não tiver a palavra como a minha regra, se eu não tiver a palavra como a minha instrução, se eu não ter a palavra como o meu sábio me ensinando, eu somente estou sendo um homem moral na sociedade. Que uma hora ou outra eu vou cair. Uma hora ou outra eu vou pecar. Uma hora ou outra eu vou errar. Não vou refletir a glória de Deus na minha vida. Eu preciso dessa comunhão. Eu preciso dessa leitura. Eu preciso dessa intimidade. Porque é ela que vai levar à santificação. Somente a palavra que vai me conduzir para a santificação. Porque ela é o meio que o Espírito Santo usa-nos para sermos aperfeiçoados. Ele usa a palavra para nos santificar. Não há santificação sem a palavra. Não há santificação sem a palavra. Tá bom, queridos? Provérbios ele é aquele arranque, aquele momento que o pai senta com o filho, né? O pai e mãe senta com o filho e diz: filho, olha, não coloca a mão na tomada porque vai dar choque em você. Se você colocar a mão na tomada, vai acontecer coisa ruim para você. Não coloca a mão no fogo, filho, porque vai queimar, vai machucar. A gente fala para o filho, né? Filho, não mexe com faca. Lá no meu tempo, seu Nino, lá no meu tempo eu dizia assim: não mexe com faca porque mija na cama. Não é assim que os antigos falavam? Não mexe com faca porque mexe com faca, criança mija na cama. Ou mexe no fogo também. A gente ouvia esses ditos dos nossos pais, dos nossos avós, porque era a maneira que eles tinham para nos ensinar. Para dizer assim: filho, é perigoso esse negócio. E aí então entrava o mito. Se você mexer, vai mijar na cama. Oh, que vergonha, a pessoa mijar na cama. Oh, que vergonha. Então era assim que eles nos ensinavam. Era assim que eles nos ensinavam. E funcionava. E funcionava, né? E funcionava. Eu vi uma menininha nesse negócio da internet. A menininha ensinando a outra criançada. Eu vou falar para você. A mãe é a pessoa mais poderosa da nossa casa. E ela falou assim: e a Havaiana é a arma dela. A Havaiana é a arma dela. Aonde você estiver, ela te acerta. Aí eu estourei de rir. Então, queridos, os pequenos já olham a Havaiana e falam assim: meu Deus, aquilo ali é perigoso, aquele negócio ali é danado, aquele negócio ali. É a maneira que as pessoas tinham de ensinar e têm de ensinar. E Provérbios é essa linguagem que Deus tem para nós. Filhos, é o livro que mais nos chama de filhos. Se você ler o Provérbios assim, cara, é lindo, porque ele fala assim: filho, se você escutar a instrução minha, você vai ser uma pessoa sábia. E diz assim: se você for uma pessoa sábia, você agradará o coração do Pai. Vamos lá. Deixa eu ver um texto aqui que eu tinha reservado aqui para nós ler. Vamos lá. Uma associação simples para a gente. Provérbios capítulo 25. Vamos lá, Provérbios capítulo 25. Versículo 21 e 22. Quem pode ler para a gente? Olha que bacana esse versículo desse Provérbios. Se você for lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 20 a 22, eu vou ler para você, está aqui. Diz assim: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco?
ordena que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Eles os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Segundo Reis 6, 20 a 23. Esse ensinamento de Provérbios, que o Roger me leu, no capítulo 25, você vê uma referência disso lá no Novo Testamento. Quem que falou um ensinamento desse parecido com isso? Quem se lembra? Provérbios, já me leu no capítulo 25, tem um ensinamento lá no Novo Testamento. Novamente, versículo 21. O que diz aí? Se o inimigo tiver fome, dele de comer, e se estiver com sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Onde você vê esse ensinamento no Novo Testamento? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Quem escreveu Romanos? Paulo. O que diz aí Romanos 12, 20? A gente precisa entender o contexto, para a gente terminar. A gente precisa entender o contexto. Por que você juntará brasas vivas na sua cabeça? Então vamos lá, vamos resolver esse enigma então. Na antiguidade, lá no tempo deles, esse provérbio foi criado por quê? Porque havia algumas mulheres que gostavam de ir na casa da vizinha e ficar conversando. E ficava passando tempo, e chegava na hora da boia. Aí ela tinha que correr para a casa dela para fazer a boia, para o marido chegar para almoçar. Só que, por ela ter ficado na casa da vizinha, o fogo dela acabou. O fogão dela, a lenha, apagou a brasa. O que ela tinha que fazer então? Ela tinha que ir na vizinha, pegar a brasa que estava no fogão dela aceso, colocar numa bacia e levar correndo para a casa dela. Para colocar no fogo dela para adiantar o fogo. Porque senão ia demorar demais para acender a lenha e tudo mais. E esse dito ficou dito com mulheres que eram relaxadas na sua vida doméstica. Ou mulheres fuxiqueiras que ficavam na casa dos vizinhos. E para ela sair na rua com aquela brasa viva, era vergonhoso, porque todo mundo sabia que aquela mulher não estava cuidando da sua casa. E por isso que então tem esse dito popular. É por isso que criou-se esse provérbio. Que foi usado pelo profeta Eliseu. Que foi usado pelo apóstolo Paulo. E foi usado e ensinado por Salomão. Era um dito popular que ele se concretizou, ele se cristalizou na cultura. E as pessoas entenderam que era, isso aqui realmente faz sentido. Ok, queridos? Revelado então, Cleusa? Esse ditado era vergonhoso para as mulheres. Por quê? Porque mostrava que a mulher era uma pessoa que não estava cuidando da casa dela. Infelizmente, E também pode ser aplicado aos homens também, tá, queridos? A questão que é por causa da mulher, mas nada que também não tenha como relação com o homem também, tá? Tipo assim, que a gente podia usar como parâmetro? Se a gente tem uma enxada em casa, mas se você não usa lima, você não afia ela, mas você sabe que o seu vizinho tem um machado que afia, que é afiado, você vai afiar o teu ou vai pegar emprestado do outro? É mais fácil pegar emprestado, Já está prontinho. Então, mas esse tipo de ensinamento, gente, ele pode abrir um leque para outros pensamentos em cima disso. Tá? Em cima desses ensinamentos, você pode abrir um leque para entender outras coisas também. Tá? A sua maneira de cuidar das suas coisas, você cuidar do seu material, do que você trabalha, a sua mesa, a sua casa, os seus afazeres. Você tem um leque para pensar sobre isso. Tá? Cuidar das suas ferramentas, do seu carro. Então, abre um leque. Isso abre um leque. Tá? Ok? Muito bem. Andemos para frente? Vamos andar? Vamos andar então. Deixa eu andar para frente. A gente não termina. Vamos lá.
Ah, desenvolvimento, página 32, desenvolvimento de provérbios, né? Desenvolvimento. A gente acha que provérbios é um filme, assim, pensamentos aleatórios. Não é, tá? Não são pensamentos aleatórios. A compilação desse texto, a gente acabou se dispersando e acabou deixando em aberto. A compilação desses provérbios, o juntamento desses textos, quando se deu? Quando se deu esse juntamento de textos? Então, todos os críticos, né, eles fazem a referência ao tempo do rei Ezequias. Então, esse juntamento desses provérbios, né, que tinham na sociedade judaica, então eles foram compilados e foram juntados na época do rei Ezequias. Por que na época do rei Ezequias? Porque foi um dos últimos reis que trouxe um grande avivamento sobre Judá. Esse avivamento trouxe, as pessoas voltaram-se para Deus, e a palavra de Deus foi restaurada no lugar dela, e as pessoas começaram a buscar a Deus e começaram a ouvir a voz de Deus. Então, nesse período, então, houve um grande né, avanço, ou um grande afloramento, né, desses pensamentos de Deus, e esses provérbios foram sendo colocados em práticas, e foram ensinados às pessoas. Então, o rei Ezequias, então é a grande probabilidade que ele tenha sido composto, né, no sentido de juntamento dos textos e formado um livro. Tá? Você tem na Bíblia Católica, você tem livro da sabedoria, que é um apócrifo de Apocalipse. Apócrifo de Provérbios, tá? É chamado livro da sabedoria. Mas é apócrifo, não é reconhecido como um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, tá? Assim como tem Eclesiastes, tem Eclesiástico. Também na Bíblia Católica, tá? Também não é reconhecido como um livro inspirado por Deus, tá bom, queridos? Então, assim, ó, para a gente pensar, ele tem, tipo assim, predominantemente 10 temas. Temor e Yahvé. Na página 32 você tem a classificação. 32, página 32. Ou página 30. Qualquer? É 30, tem 30. A sua é 30. A minha é 32, a minha é apócrifa. É que minha pulou uma página, que eu fui imprimir, ela pulou uma página. Vamos lá. Você tem 10 temas principais. O temor e Yahvé, 1, 7, 10, 27, 14, versículo 26 a 27, capítulo 15, versículos 6, 16 e 6. O sábio e o tolo, o justo e o ímpio, comunicação, pais e filhos, esposas, trabalhos e preguiça, orgulho e humildade, ira, riqueza e pobreza. Basicamente, né, predominantemente, esses 10 temas são que regem todo o livro. Tá? Regem todo o livro. Então, os ensinamentos estão aqui baseados nesses 10 temas principais. Tá bom, queridos? Você tem a questão da mensagem, né? A gente tem que pensar sobre a mensagem para nossos dias. Por que esse livro está tão presente, não só naquele livro de Provérbios, mas a gente viu que, ao longo de toda a Bíblia, ele está inserido. Ele está inserido. Ele está inserido de maneira direta ou indiretamente. Porque mostra atitudes, mostra ações. Mostra ações que mostram se nós somos tementes a Deus ou não. Se nós obedecemos a sua palavra ou não. Isso que rege a nossa vida com sabedoria. Se Deus está presente nas nossas ações, em nossos julgamentos, em tudo aquilo que nós fazemos. Que se Deus não estiver presente, de maneira que mostra a sua glória, mostra a sua graça, mostra o seu amor, mostra a sua justiça, a sua bondade, a sua benignidade, então as nossas ações são baseadas em nosso moralismo. São baseadas em nossos pressupostos humanos. E aí mostra falhas. Para a gente terminar, vamos lá ver 2 textos. Quer dizer, 3 textos. Vamos começar com o Salmo 1. Vamos lá no Salmo 1. Como ele começa? Como é que é esse salmo? É bem curtinho. Pode ler quem achou, pode ler todo. Isso, querida.
Todo esse salmo é baseado em Provérbios. Todo esse salmo é baseado em Provérbios. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Aquele que teme a Deus é aquele que não teme a Deus. E o Senhor conhece o caminho do ímpio e o Senhor conhece o caminho do justo. O justo é aquele que teme ao Senhor e anda segundo os seus ensinamentos. Para Deus é muito fácil distinguir. E para nós também é fácil distinguir quem é crente e quem não é crente. Quem se diz crente e quem não é crente. É muito fácil distinguir. Pelos frutos conhecereis a árvore. Muito simples. Olha só, que Jesus falou agora, capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João, versículo 8 a 11. João 15. João 15. Vou começar do versículo 7. 7 até o 11 diz assim: Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. No seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Vai no capítulo 14 agora. Versículo 23 e 24. Jesus diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem que ama Jesus? Quem pode dizer que ama Jesus de verdade? Lembre-se, amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor não é choro. Amor não é arrepio. Amor é ações. Amor são atitudes. Você só pode proclamar e declarar amor a alguém se você faz coisas boas para ela. E se você quer o bem dela. Ok, queridos? Você só pode falar que ama o seu marido e vice-versa se vocês fazem coisas boas para eles e para elas. Do mais, como diz a Nara, palavras vazias. Palavras vazias. A gente só pode dizer que nós amamos a Deus se nós guardamos o seu ensinamento e praticamos. Seu Nino, pode dizer. Ui. Foi bom o senhor lembrar disso aqui. Vamos lá em João. Vamos lá no finalzinho do livro de João. Qual foi a resposta de Jesus a isso, seu Nino? Qual foi a resposta de Jesus para isso? Essas perguntas que ele fez para Pedro. Olha só, né, o Nino colocou uma coisa interessante para a gente fechar nosso Provérbios, né? Capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Sabe que eu amo? Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe que todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas.
Como que Pedro ia mostrar o amor dele por Jesus? A resposta que Jesus dá a Pedro não é esperando uma palavra, mas Jesus dá a ele a condição pela qual ele mostraria o amor de Pedro a Jesus. E o amor que Pedro demonstraria a Jesus é guardando, protegendo e ensinando as suas ovelhas. E morrendo por elas. E morrendo por elas. Você ama Jesus? Obedece às suas palavras. Sem isso, é mentira você dizer que ama Jesus. Se você não obedece, você não ama Ele. É isso que Provérbios nos ensina. Se você ama o Pai, você o obedece. Porque você quer agradar ao Pai. Você quer trazer ao coração do Pai orgulho de você. A gente não vai surpreender Deus em nada. Mas é uma maneira de nós demonstrarmos a nossa gratidão por tudo que Cristo fez por nós, por tudo aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, ao enviar seu Filho para morrer por nós. O que nós temos que fazer como mostrar? O que a gente precisa responder a Jesus? O que a gente precisa responder a Deus como demonstração do nosso amor por Ele? Palavras não servem para nada. Palavras não servem para nada. Se eu digo amo Jesus, mas não amo meu irmão? Se eu digo que amo a Jesus, não perdoo meu irmão? Então eu sou mentiroso. Então, amados, eu falo para vocês que eu odeio Provérbios. Mas eu amo Provérbios. Porque é o livro que Deus fala assim, você quer andar comigo? Você quer andar comigo? Você quer ser meu discípulo? É Ele que nos instiga. A dizer, opa, a vida cristã, negócio é pegado. A vida cristã é pegada. Uma coisa que eu gosto muito do provérbio é o 17, né? Porque tem duas coisas que eu guardo para mim, eu aprendi com o pastor, no caso, Uhum. e eu não entendia. Mas depois, com o Tempo. eu entendi bem que quer dizer que é o melhor, é um bocado seco e com ele a tranquilidade de que uma casa cheia de vítimas e contenda. Ou seja, que adianta ter uma mesa farta, linda, bonita, e a casa não ter paz, né? Muitas vezes a gente vê isso aí, né? Uhum. E às vezes a gente é tão simples, né? Puxa, mas por quê, né? Aí Deus mostra, né? E a outra coisa que eu guardei muito também, que ele falava, com soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa isso por porfia, antes que tu sejas envolvido. Uhum. Maravilhoso, né? Sim. Porque às vezes, né, eu gosto muito desse provérbio também, porque às vezes a gente quer tanta prosperidade, tantas coisas, e a gente atropela tanto a nossa vida, não leva em consideração muitas coisas, e por causa dessa estabilidade, a gente acaba atropelando e fazendo com que a nossa vida familiar seja uma desgraça, né? E a gente enche a mesa, mas em vez de ter né, alegria e contentamento, só tem tristeza. As pessoas se reúnem e se brigando, se matando uma outra na mesa, né? E às vezes, assim, né, outra versão desse texto diz assim, é melhor ter verdura na sua mesa do que um banquete de carne. Então, assim, queridos, viver uma vida sábia vai trazer contentamento diante de você com Deus, e essa vida sábia vai trazer contentamento com você e a sua família, com seus amigos, aonde você estiver. O caminho da sabedoria é um caminho que faz com que nós sejamos agradáveis aonde estivermos. Porque nós estaremos transpirando. O que a gente estará transpirando? O que diz Paulo? O que ele disse? O que nós estamos exalando? De quem? De Cristo. Se nós caminharmos o caminho da sabedoria, no temor do Senhor, querendo viver uma vida agradável a Ele, o Espírito Santo vai estar exalando na nossa vida. E esse exalamento do Espírito Santo vai trazer só contentamento onde você estiver. Vai trazer felicidade onde você estiver.
Porque Deus não é Deus de confusão. O Espírito dele não é de confusão. O Espírito dele é de paz, de alegria, de contentamento. Que nós possamos desejar, exalar o bom perfume de Cristo. Porque ao fazer isso, nós estamos vivendo de maneira sábia sobre esta terra. Firmados na sua palavra. Firmados nos seus ensinamentos. Porque é o único caminho para a gente ser sábio, queridos. É esse livro que nos conduz ao caminho de sabedoria. Não é outro. Não é outro. Não é outro. Bem, queridos? Mais perguntas? Mais colaborações? Obrigado, Rosimeire, pela sua colaboração. Deus abençoe. Seu Nino, obrigado pela sua colaboração também. Cleusa, Jaime. Então, queridos, quando a gente for ler agora Provérbios, vai preparado. Pega um lenço porque a coisa vai ser terrível. Pega um lenço porque vai chorar. Só uma sugestão. Durante muito tempo na minha vida, agora no momento eu não estou fazendo, independente da leitura diária, um provérbio por dia. É bom. Uns 30, 31, bem certinho, e ele vai sempre na frente. É verdade, né? Sugestão da minha irmã Cleusa. Lê um Provérbios por dia. Lê um Provérbios por dia. 30, 31, conforme o mês. E vai embora, né? Vai embora todos os meses. Tu sabe que eu fiz uma leitura, o Provérbios um por dia. Acho que demorou 4 anos. Ele tem mais de 1.200 provérbios. Se eu ler um por dia, vai levar mais ou menos 3 a 4 anos para ler todo ele. Um versículo por dia. Leva quase 3 anos para você ler todo o livro. Uau! Mas a ideia da irmã Cleusa é boa também. Lê um provérbio por dia, 30 dias. Que legal. Bom, provérbio do dia. Queridos, é maravilhoso, porque ele faz a gente matutar. Né? E é isso que Deus quer que a gente pense. Bom, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos orar então, para a gente fechar o nosso momento. Tem algum pedido especial, queridos? Que alguém queira?